seu amor, foi pelo seu amor. Eu era e não sou mais, hoje sou filho. Levante as suas mãos, fale com Ele, fale palavras de adoração a Ele, fale palavras de amor, daquilo que tem fluído do seu coração. Levante as suas mãos. Paizinho, nós te amamos, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor, Pai. Senhor Jesus, o motivo de nós estarmos aqui, Pai, é que nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos engrandecer a Ti, Pai. Senhor Jesus, nós te damos graça pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que tem nos alcançado, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós aplaudimos o Teu nome e exaltamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, dá um abraço nesse irmão que está do seu lado. Pessoal, como é difícil estar aqui em cima. As pernas tremendo, os braços tremendo. Mas em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo tem para nos trazer essa noite, eu creio que Ele trará. Amém? Gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Gênesis 2. Gênesis 2. O Espírito Santo tem me ministrado nesse último tempo, nesses meses. O Espírito Santo me fez uma pergunta e me começou a me ministrar sobre isso. O Espírito Santo me perguntou a seguinte pergunta: do que você tem se alimentado? Isso... Eu perguntei, como assim, como eu tenho me alimentado? E aí ele me começou a trazer textos sobre isso, do que é se alimentar em Deus. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Quando nós queremos mudar a nossa alimentação, nós devemos pensar naquilo que não é saudável para nós ou naquilo que é saudável? Pergunta para o seu irmão aí, o que é que eu devo pensar? O que é que eu devo buscar? O que é saudável ou o que não é saudável? É o que é saudável, certo? E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. Então nós precisamos focar naquilo que é saudável, quando nós queremos nos alimentar de uma maneira saudável. Por quê? Porque toda vez que nós damos ênfase a algo, aquilo passa a entrar dentro de nós. Se você quer ter uma vida saudável, você começa a ver o que você não pode se alimentar, quantas coisas gostosas você não vai ver? Quantas coisas gostosas você não vai querer? Quem aqui gosta de pizza? Quem gosta de uma coxinha? Uma esfirra? Aquele docinho, aquele chocolate? Aquele fundi? Tanto salgado quanto doce? Aquela comida japonesa? Mas se nós voltarmos para aquilo que é saudável, você vai ver que grande parte dessas coisas ela não vai aparecer. Mas se nós voltamos os nossos olhos para isso, quem vai querer comer aquilo que é saudável? Nós precisamos
entender aquilo que é saudável para nós. Nós precisamos buscar aquilo que é saudável para nós. Eu gostaria que abrimos em Gênesis. Nós vamos para lá, Gênesis 2:15. E antes disso, está em Gênesis 2:15. Deixa eu te fazer uma pergunta. A ordem que Deus deu para Adão foi para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi isso a ordem de Deus? Foi isso mesmo a ordem de Deus? Na verdade, foi isso. Mas antes ele ordenou algo. Vamos lá para Gênesis 2:15. Diz assim: E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O que Deus ordenou? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. A primeira coisa que Deus ordenou não foi que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que Deus ordenou é que ele comesse de todas as árvores que estavam no jardim. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos nos alimentando daquilo que Deus colocou para nós nos alimentarmos, nós não vamos se preocupar com aquilo que nós não devemos. Nós não vamos ser atraídos para aquilo que nós não devemos. Continuando no 17, e disse Deus, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Toda vez que nós falamos de Gênesis, do Éden, de Adão e Eva, nós sempre falamos: Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que não era para comer, mas na verdade, Deus falou que era para comer das outras árvores. Porque quando você está alimentado daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, você não vai querer comer aquilo que Ele falou que não é para você comer. Você não vai se inclinar para aquilo. Daqui a pouco nós vamos ler aonde o Satanás fala com Eva. Você vai ver como ele fala com Eva. E Deus começou a falar comigo sobre o que eu tenho que me atentar a comer. O que eu devo buscar. Aonde os meus olhos devem estar voltados. Se focarmos no que não devemos comer, estamos tão cheios das coisas boas que o que não podemos comer deixamos de lado. Se focarmos no que é saudável, estaremos cheios do que é bom para a nossa saúde. E o que não podemos não terá tanta ênfase. Nós não vamos ser atraídos por aquilo que não é para nós comermos. Vamos para Gênesis 3. Na verdade aí, às vezes está do lado, na próxima página. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto
e comeu, e o deu ao seu marido que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, vamos pular para o versículo... Vamos pular para o versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso... Não, desculpa. Vamos continuar do 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: quem foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. A mulher, e ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que de lá foi tirado, porque você é do pó, e ao pó voltará. Adão deu à mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez de pele, e com eles vestiu Adão e sua mulher. Até aí. E aí você vê aqui que no começo, que Satanás pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam. Ele quis enfatizar aquilo que não era para se comer. Aquilo que Deus falou: se você coma livremente. Por quê? Porque você está alimentado, você não vai se preocupar com a árvore que você não deve comer. Mas o diabo tirou o foco da mulher, começou a mostrar para ela, dar ênfase ao que ela não podia comer. Todas as vezes que nós dermos ênfase para aquilo que nós não devemos fazer, nós sempre estaremos propícios a cair. Não quero dizer que nós não devemos nos preocupar em pecar. Eu quero dizer que essa não é a ênfase do Evangelho. A ênfase do Evangelho não é você não pecar, mas é você ser santo, assim como Jesus é. Por muitas vezes, eu já ouvi isso, acredito que vocês também já tenham ouvido, de pessoas que falam: eu não vou para a igreja, porque senão eu vou ter que parar de beber. Eu não vou para a igreja, porque senão eu vou ter que parar de fumar. Eu não vou para a igreja, senão eu tenho que parar isso, parar aquilo. A ênfase está no que não deve fazer. Mas a ênfase de nós virmos aqui é cultuar a Deus. Não é do jeito que nós, não é o porquê nós estamos assim. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Quantos de nós, mesmo com anos de evangelho, não precisamos mudar? Mas as pessoas têm uma visão que para estar diante da presença de Deus, elas têm que ter deixado de fazer algumas coisas. Mas na verdade, nós vamos para a presença de Deus para parar de fazer essas coisas. E aí, o homem vai e come desse alimento, come do fruto proibido, e eles são expulsos do jardim.
E aí, quando Deus vai falar o que acontece com eles, você viu que fala de alimento também? Ela fala assim para a serpente, Deus fala: você rastejará e comerá o pó da terra, e ao homem você comerá do fruto do seu trabalho. Mudou o alimento, mudou aquilo que ele tinha comido. O homem passou a se alimentar daquilo que ele fazia. Toda vez que nós deixamos de nos alimentar daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, nós vamos se alimentar do fruto das nossas próprias mãos. E se nós formos um pouco além, nós vamos desfrutar do pecado. Nós vamos usufruir do pecado. Por quê? Porque aquilo que é das nossas mãos, ele não nos leva a Deus. Aquilo que é das nossas próprias mãos, só nos leva mais próximo do pecado do que de Deus. Não há nada que seja feito de nós mesmos que possa nos alimentar para se achegarmos mais a Deus. Se você tem comido o que deve comer, não irá ter tempo de se preocupar com o que não deve comer. Não terá fome para comer aquilo que Deus ordenou que você não coma, que eu não coma. Se nós nos alimentarmos daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós não vamos ter tempo para querer se alimentar daquilo que Deus nos proibiu para comer. Às vezes, nós não sabemos porque ainda temos pecado tanto em algumas áreas das nossas vidas. É porque a gente tem dado muito tempo ainda para se alimentar da árvore proibida. É que nós não temos nos alimentado nessa área de Deus como nós deveríamos. E como eu disse, a serpente passou a comer do pó da terra, e o homem passa a comer o que é gerado das suas próprias mãos. E aí agora nós vamos para um outro texto, em Gênesis também, Gênesis 25. Gênesis 25, 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado a Esaú, chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dei-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou seu direito de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quando nós estamos famintos, quando nós estamos com fome, vai ser oferecido várias coisas para a gente negociar o nosso propósito. Quantos de nós não temos comido aquilo que o mundo nos oferece e desprezado o nosso propósito? Quantos de nós
por estar sedento, faminto por algo, por uma comida, e nós negociamos aquilo que Deus nos chamou. Se você for ler a Bíblia adiante, quem cozinhava bem, não era Jacó, era Esaú. Porque quando Isaac vai liberar a bênção, ele fala: faz aquela caça, faz aquele ensopado que eu tanto gosto. Às vezes nós temos buscado algumas coisas com tanta pressa. Nós temos buscado algumas coisas porque nós temos sido ansiosos. Temos comido daquilo que não é para nós comermos. E temos negociado aquilo que Deus nos chamou. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. O homem, como nós iniciamos no jardim, ele podia comer da árvore da vida. Ele fala assim: coma de todas as árvores. Você pode escolher qualquer uma, mas só a do conhecimento do bem e do mal. Não vai lá não come dela. Mas pelo fato de deixar de comer dos outros frutos, eles perderam aquilo que eles tinham de mais precioso. Nós colocamos aqui Jacó e Esaú. Esaú deixou de viver o que ele tinha de mais precioso, porque ele decidiu comer aquilo que não era para comer. Deixa eu te perguntar, Robson. Fala aí uma comida que você gosta bastante. Assim que a Vivi faz, você fala: meu, estrogonofe de frango. Bom, hein? Imagina aquele dia que você saiu do trabalho, aquela fome gigantesca, mas aí você encontra alguém no caminho. Falei: e aí, Robson, como você tá? Tá bem? E aí, tá com fome? Aí você fala: tô. Aí o cara fala pra você: ô Robson, vamos ali no rodízio de pizza. Bora, Robson. Bora? Rodízio de pizza? Não iria? Com fome? Você está com fome, te chamaram para comer. Então imagina que você foi com a pessoa te pagou o rodízio de pizza. Você comeu à vontade, sabe quando não cabe mais nenhuma azeitona? Aí ficou fazendo charme, falei: vai, pagando para você um rodízio. Você come com força, não cabe mais nem a sobremesa. Só que aí você chega em casa, tem a comidinha fresquinha, com estrogonofe de frango, que a Vivi fez. E aí? Aí a marmita para outro dia. Muitas vezes essa ilustração, mas muitas vezes nós temos feito isso. Que durante o trajeto para nossa casa, durante o trajeto para casa, nós temos nos alimentado de outras coisas que tem nos oferecido. E temos nos esquecido do alimento que nós temos para comer em casa. Hoje nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, tá? Vamos para Êxodo. Êxodo 16. Êxodo 16, 4 diz assim:
Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Somente até aí. Então, aqui está falando que Deus mandou pão do céu. Quantos de nós não queria estar lá para usufruir desse pão do céu? Nós temos que pensar também, quando eles estavam no Egito, eles não tinham nem o que comer direito. Mas todos os dias pela manhã, Deus mandava pão do céu para eles. Vamos um pouquinho adiante. Números. Números 21. Diz assim, Números 21, 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Esse povo povo do deserto, eles não tinham nem o que comer no Egito, mas eles lembravam da comida do Egito. E Deus dava uma comida fresca para eles diariamente. Mas mesmo assim, no coração deles, eles desejavam ter aquilo que o Egito oferecia. O Espírito Santo me falou que esse pão nós devemos buscar diariamente. Isso não é novo para nenhum. Que nós devemos buscar se alimentar desse pão diariamente. Mas muitas vezes a nossa incredulidade faz com que nós desejamos comer algo que não é aquilo que Ele tem para nós comermos. Voltar um pouquinho, Números 13. Nós já vamos ler aí. E qual era essa comida? Eles pediram porque queriam comer carne. E aí Deus se ira e manda carne para eles. Para nós passarmos pelo deserto, nós precisamos aprender a comer do pão diário. O deserto é para nós aprendermos a comer do pão diário. Porque Deus não daria outra comida para eles no deserto, senão o pão que vem do céu. Mas pela incredulidade daquele povo, pelo posicionamento daquele povo, Ele deu outras comidas daquilo que eles desejavam. Mas em nenhum momento isso era o intuito de Deus. Por quê? Porque para passar pelo deserto, nós precisamos comer do pão diário. Se nós não aprendemos a comer do pão diário, se vocês não comerem, eu não comer do pão diário, nós vamos permanecer dando volta no deserto. Nós precisamos entender que a nossa vida é baseada no pão que nós recebemos do céu, o alimento que nós recebemos do céu. Quando o povo aprendeu a comer, ou melhor, na verdade, aquele povo que não aprendeu a comer saiu,
morreram durante a caminhada do deserto, e veio um novo, veio os filhos, e Josué e Caleb, que foram os que entenderam do pão, que conseguiram comer do pão. E aí eles entraram na terra de Canaã. Na terra de Canaã tinha pão diário? Não tinha. Sabe por quê? Porque eles já tinham aprendido o que era pão diário. E aqui em Números 13, 23, diz assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. No deserto, nós vamos receber só aquilo que é necessário. Mas quando nós chegamos em Canaã, nós comemos em abundância. Toda vez que nós estivermos no deserto, às vezes Deus vai te dar uma palavra para você sair do deserto. E você vai andar no deserto, e você vai falar assim: mas Deus, o Senhor não fala mais nada comigo, o Senhor não tem falado mais nada. É a mesma palavra, porque no deserto você tem que aprender a viver com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, com aquilo que Ele liberou. E aí você vai andar. Quando você entender a palavra que Deus liberou sobre a sua vida no deserto e conseguir viver essa palavra, você vai sair do deserto. E aí você entra em Canaã e começa a desfrutar da abundância de Deus. Porque esses alimentos também foi Deus que proporcionou para eles. Porque Ele parou de dar a comida dos céus, porque eles aprenderam a buscar a Deus. E Deus começou a dar aquilo que eles tinham em abundância. Essa comida, eu não estou falando de uma comida física, mas estou falando de uma comida espiritual, que Deus começa a dar em abundância. Você começa a buscar a Deus, e você começa a ter revelação, você começa a ter clareza daquilo que Deus tem feito. Você entra em um outro ambiente, onde você vai ter guerras, mas Deus tem proporcionado tudo o que você precisa para viver aquilo que Ele tem para você. Normalmente no deserto o alimento é o mesmo. A palavra que você recebeu permanece a mesma. Se vem algum alimento diferente, é por conta da nossa incredulidade, que é quando eles pedem carne no deserto. Canaã se refere a um lugar em Deus, onde aprendemos a nos alimentar diariamente com o pão da vida no deserto, e ainda recebemos da abundância, do que Deus tem para nós em Canaã. Canaã são as revelações diferentes, porque você já aprendeu a comer do que vem do céu, e agora você pode desfrutar da abundância de Canaã. Precisamos entender que o pão dos céus, o alimento dos céus, é melhor do que o alimento da terra. Quando nós entendemos que o alimento dos céus, ele é melhor do que o alimento da terra, Deus faz nós nos alimentarmos do melhor que Ele tem nessa terra. Muitas vezes nós não temos nos alimentado do melhor dessa terra, é porque nós não entendemos ainda que melhor é a comida do céu. Mais um pouquinho, vamos lá para Juízes. Juízes 13. Juízes 13, 12. Treze, 12 diz assim: quando as tuas palavras, é o nascimento de Sansão, e Deus começa a falar para pai de Sansão. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ele não poderá comer nenhum produto da videira, nenhum vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você.
durante a caminhada que Deus nos direcionou o que comer, porém, às vezes decidimos comer aquilo que não é para nós. Quantas vezes Deus não tem nos dado uma palavra e deixamos de nos alimentar dela? Aqui, Deus fala para Manoá o que Sansão não poderia comer. Ele pergunta, né? Mas eu quero cuidar do filho, mas o que ele não deve comer? E aí o pai fala, Deus fala para Manoá, ele não deve comer isso e aquilo. Vamos ler um pouquinho à frente. 14:5. Então, no primeiro, ele deu a instrução do que ele não deveria comer. Sansão cresceu não comendo essas coisas. Sansão foi para Timná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou ao seu pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Alguns tempos depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, Manoá perguntou para Deus o que o filho não deveria comer. Fala que ele é nazireu, e aí quando você vai ler sobre nazireu, eles não podem tocar mortos, eles não podem comer da videira, e aí tem algumas restrições. E Manoá perguntou, e Sansão cresceu daquele jeito. Até ali não tinha acontecido nada com Sansão. Eu tenho estudado na RA, aqui não fala dessa mesma forma, mas fala o seguinte: quando Sansão chegou na vinha de Timná, um leão novo saiu ao encontro dele, e ele destroçou o leão. O Espírito Santo me falou o seguinte: há momentos nas nossas vidas que tem guerras que nós não lutamos, mas chega um momento das nossas vidas, vem algo novo, que nós não tínhamos lutado antes, mas Deus, Ele nos dá o poder para destroçar essa situação. A Bíblia diz que ele chegou na vinha. A vinha era algo onde ele não podia estar, certo? Porque não é questão de somente não comer, mas como eu iniciei aqui falando, quando nós estamos naquilo que nós não podemos, nós estamos propícios a cair. E aí a Bíblia fala que ele chegou na vinha de Timná e saiu um leão novo. O leão saiu da onde? Da vinha. E aí atacou Sansão. E aí o Espírito Santo me falou: algumas guerras das nossas vidas, quando nós caminhamos e vê uma guerra nova nas nossas vidas, Deus nos dá o poder para destroçar. Só que aí você vai lendo, fala que quando ele vai descendo de novo, descendo ou subindo, fala que ele saiu do caminho. Saiu do caminho, não era por aquele caminho que ele tinha que andar. E aí ele saiu do caminho e foi até o leão. E o Espírito Santo me disse o seguinte: tem coisas nas nossas vidas que Ele nos deu o poder para destruir, mas porque nós saímos do caminho, nós vamos até o leão, encontramos no leão algo prazeroso para nós, mas que nos traz morte. Se você for ver Sansão, até ali não fala nada de ele ter se inclinado para as coisas, porque quando fala que ele desceu para ver aquela mulher, fala que ele foi direcionado por Deus, mas dali em diante você não vê a direção de Deus. Você vê para algumas coisas, mas para outras não. Sansão partia dele. É que muitas vezes
Deus já destroçou algo em nossas vidas, Deus já nos deu poder para vencer algumas guerras que nós tínhamos, mas nós voltamos lá aonde aquela guerra estava, e aí nós vemos algo agradável lá, e nós começamos a se alimentar daquilo. Só que aquilo, da mesma forma que estava em algo morto, começa a gerar morte dentro de nós. Quando decidimos sair do caminho para ver aquilo que Deus deu o poder para matar em nossas vidas durante a caminhada, faz com que nos alimentamos de algo que para nós é prazeroso, mas que nos leva somente à morte. Vamos um pouquinho adiante em 1 Reis. 1 Reis 21. Aquilo que Deus tem nos dado poder para nós vencermos. Não volte, não olhe para trás, não saia do caminho, não se incline para aquilo que já foi destruído na sua vida, com aquilo que você já venceu. Porque se você for em um lugar onde você já venceu, você vai se alimentar de algo que aparentemente é prazeroso, mas que só vai trazer morte para você. Porque quem aqui já viu de algum lugar morto nascer vida? Não era vida aquilo que tinha ali. Era somente para atrair Sansão. Porque você pode ver que fala que ele não conta nem para o pai nem para a mãe aonde ele tirou aquele mel. Que nas nossas vidas nós não venhamos voltar, nós não venhamos retroceder, nós não venhamos sair do caminho para desfrutar de algo que muitas vezes é o diabo que tem nos oferecido. Vamos para 1 Reis 21, versículo 2, diz assim: Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Somente até aí. Então Nabote tinha uma herança dos pais dele, e que era algo para se alimentar, um alimento, e Acabe queria aquela vinha, mas ele não queria a vinha, ele queria o lugar, ele queria aquilo que era de Nabote, porque ele fala que lá ele ia construir uma horta, e aí ele oferece uma vinha melhor para Nabote, e aí ele fala: longe de mim, Deus me livre, eu vender essa vinha para você. O Espírito Santo me falou o seguinte, que tem coisas que Ele tem colocado dentro de nós, heranças, que o diabo de qualquer forma quer tirar das nossas vidas. Mas aquilo que Ele tem nos dado vai alcançar gerações. Por isso que Acabe queria a vinha de Nabote. Sabe por quê? Porque aquilo veio de pai. Se Nabote tivesse filho, ia para o filho. Se o filho tivesse filho, ia para o outro filho. Sabe o que o diabo quer? Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, ele quer tirar, porque as próximas gerações não vão desfrutar daquilo que Deus te deu. Guarde a sua vinha, guarde aquilo que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu, Ele vai alcançar gerações. Não negocie
independente do que tem te oferecido, porque ele ofereceu uma vinha muito melhor, ou perguntou para ele, qual o valor que você quer? Aí ele fala, Deus me livre, o que eu tenho como herança, eu vou passar para as próximas gerações, o que eu tenho como herança, vai ser para quem estiver comigo, vai ser para os meus filhos, para os meus amigos, todos vão poder desfrutar da vinha, todos vão poder desfrutar. Vamos voltar um pouquinho agora. 1 Reis 19. Primeira Reis 19, do 4 ao 8, diz assim: E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a... Deixa eu ver se está certo. Isso. E entrou, vamos do 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berzeba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou do melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Aquilo que Deus tem nos dado como alimento, Ele tem o poder de nos levar durante vários dias, sem desanimar, firmes, fortes. Não estou falando que nós não tenhamos que nos alimentar, mas eu estou falando que a comida que Deus dá, ela é suficiente para nos manter vários dias. Se Deus tem liberado uma palavra sobre a sua vida, se Deus tem falado algo para você, continue crendo naquilo que Deus falou, porque isso tem poder para te animar, para te fortalecer, para manter você vivo, crendo naquilo, porque a palavra diz que foi um alimento para 40 dias e 40 noites, para levar ele aonde? Ao monte de Deus. A comida que Deus tem nos dado tem o poder para nos manter vários dias focados na caminhada, para nos levar para Ele, para nós nos alimentarmos dele, para nós usufruirmos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se alimente daquilo que Deus te deu. O povo do deserto, ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para eles saírem do deserto. Às vezes, o que Deus tem falado para nós achamos que é algo pequeno, que é algo que as pessoas não querem ouvir. Às vezes nós achamos que aquilo não é poderoso para transformar as nossas vidas. Deixa eu te falar, toda palavra que vem de Deus, ela é poderosa para transformar a sua vida, independente do que seja. Independente se seja um versículo pequeno, independente se seja algo simples, mas é na simplicidade que Jesus trabalha, é na simplicidade que Deus trabalha. Às vezes nós queremos algo grandioso, nós queremos uma revelação tremenda, mas nós não queremos nos alimentar daquilo que Ele tem nos dado diariamente. Nós negamos nos alimentar daquilo que Ele tem nos dado. Como nós poderemos viver algo grande se temos deixado de comer a comida que Ele tem nos dado diariamente? Escute Ele falando com você. Às vezes Ele vai falar algo que para você parece bobo, mas se for Ele falando, se alimente disso. Se for Ele te dando, coma disso.
só mais 2, tá? Vamos para Mateus 4. Mateus 4:1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra diz que Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuou, e quando acabou o jejum, o diabo, Satanás, ofereceu pão para ele. Nós decidimos o tipo de alimento que nós vamos comer, e o que comemos determina onde chegaremos em Deus. Jesus ali, certo que era o diabo oferecendo, mas independente de quem estivesse ali, Jesus sabia o alimento que estava proposto para ele. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus escolheu o alimento dele, comer de tudo aquilo que procedia da boca de Deus. Naquele deserto, não era somente porque ele estava em jejum, mas ele decidiu comer daquilo que vinha de Deus. Aonde ele estava, ele decidiu se alimentar daquilo que vinha de Deus, e não daquilo que era terreno. Ele comeu com várias pessoas, mas todas as vezes que ele comeu, ele estava comendo de Deus antes. Lucas 15:16. Lucas 15:16 diz, o pastor tem ministrado sobre isso, né, os 2 últimos domingos. No primeiro domingo que ele ministrou, eu estava sentado lá do Lucas, falei: Lucas, o Espírito Santo acabou de me falar algo nesse texto. E aí o pastor pediu para abrir. 15:16 diz assim, do filho pródigo, né? E o filho que saiu, né, ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Somente até aí. O que ele lembrou? Da comida. Assim como o pastor falou, ele entendeu os servos, que os servos eram os trabalhadores do pai. Aí ele fala assim: eu aqui passando fome, eu tendo fome, e meu pai, ou melhor, meu pai não, e os escravos de meu pai tem muita comida, eu vou voltar para lá. Dentro daquilo que o pastor vinha ministrando, o Espírito Santo me falou o seguinte: quem aqui é filho? Você é filho? O Espírito Santo me falou o seguinte: filho recebe a comida do pai, servo recebe a comida dos filhos. Se você é filho,
você tem que se alimentar do Pai. Porque aquele que só come, porque o Espírito Santo me falou o seguinte: aquele que senta à mesa com o Pai, come em abundância, mas aquele que é servo, só come o que lhe oferece. Se você só tem comido o que tem te oferecido, é porque você não tem caminhado como um filho. Você precisa se posicionar como um filho, porque o filho, ele come em abundância. Por quê? Porque ele está na mesa do Pai. Aquele que, se você sempre tem esperado uma palavra de alguém, sempre você tem esperado vir algo de Deus de alguém, meu irmão, você tem andado como servo, porque você tem esperado de algo que te oferece. Mas o filho, ele se senta na mesa e ele come do que tem na mesa. Por quê? Porque o pai já abasteceu a mesa e o filho vai lá e se alimenta do que ele quer. Nós lemos a parte de um filho, vamos ler a parte do outro, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O filho que ficou, ele tinha uma mentalidade de servo. Por quê? Porque ele também não se alimentava da mesa. O filho que foi, ele foi, viveu tudo que viveu, lembrou da comida que tinha, dos servos. Muitas vezes nós temos estado dentro da casa do Pai, mas comido junto com os servos, deixado de comer na mesa para comer aquilo que nos é oferecido. Nós somos aqueles que teremos que oferecer a comida, a mesma que nós comemos na mesa do Pai. O filho que comeu a mesa, ele se alimentou do que ele queria. O servo, se levou pão, come pão. Se levou pepino, come pepino. Se levou carne, come carne. Mas tudo vai depender do que o filho quer levar. Às vezes, você tem se alimentado do que o seu irmão tem comido. Sabe por quê? Porque você não tem sentado à mesa. Às vezes, Deus está falando assim como tem falado comigo sobre comer, e você vai escutar sobre comida, porque é isso que eu tenho comido. Mas às vezes, você não está precisando ouvir sobre comida. Você está precisando de ouvir relacionamento com o Espírito. Você está precisando ouvir sobre avivamento. Mas se você não senta à mesa, e você só desfruta do que te oferece, por mais que seja algo da mesa do Pai, você só vai usufruir daquilo que te derem. E o filho que saiu, ele desfrutou do pecado. Nos alimentar do pecado não nos tira somente do lugar que estamos, mas também muda o que nós comemos. O que você tem decidido fazer não muda somente o lugar que você está, mas muda a sua comida. Dependendo de onde você está, você vai se alimentar daquilo que tem. Quando ele estava com porcos, qual era a vontade dele? Comer as comidas dos porcos. Quando ele estava com os servos, qual era a vontade dele? Comer a comida do servo.
Mas como nós estamos à mesa do Pai, a nossa vontade é comer aquilo que o Pai nos dá. Muitas vezes nós temos pedido fome de Deus. Deus, me dá fome, me dá fome, me dá fome. E aí Deus te dá uma fome tremenda. Só que com o que você tem saciado essa fome? O Espírito Santo falou, não é somente ter fome, mas é o que tem suprido essa fome. É como o exemplo aqui que eu dei com o Robson. Às vezes durante a caminhada nós temos nos alimentado de outra coisa, que não é o que Deus quer que nós comamos. Por quê? Porque Ele tem um alimento fresco para nós. Mas nós comemos tantas outras coisas que nós nos esquecemos de nos alimentar da mesa dele. Nós temos pedido fome, fome. E aí começa uma fome, aí você fala, pegou um culto aqui, você sai querendo comer tudo que é de Deus, querendo comer tudo. E aí vai passando a semana, vai diminuindo a fome, vai diminuindo a fome. Não é que Deus não te deu fome, é o que você comeu. Não faz com que a fome que você tem de Deus cresça. Porque tudo depende do alimento que você tem comido. Tudo depende daquilo que você tem enchido dentro de você. E o Espírito Santo tem me falado. Muitas vezes, você está fraco, desanimado, é porque você não tem comido o que você tem que comer. Você tem se alimentado de tantas outras coisas, que a fome por mim, ela se acaba. A fome por mim, ela não é grande. Aí eu vou no outro dia e te coloco fome da minha presença, coloco vontade de orar, de me buscar, mas você faz tantas outras coisas, que você já saciou a sua fome, você já supriu aquilo que era para ser de Deus, que era para ser meu, você supriu com outras coisas. Vamos para o último. Apocalipse 22. Diz assim: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, um fruto por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E no 14 diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim terão direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. O mesmo fruto que o homem deixou de comer no Éden, Jesus está nos levando para comer desse fruto. Aonde nós carregamos a genética de Adão dentro daquilo que ele caiu, Jesus está falando que se nós caminharmos e nos alimentarmos, continuarmos nos alimentando daquilo que é correto no jardim, nós vamos chegar lá e vamos nos alimentar do fruto da árvore da vida. Não deixe que o fruto do conhecimento do bem e do mal, das outras coisas que estão ao nosso redor, venha nos tirar a fome daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há um alimento diário para você, um alimento que te fortalece, um alimento que te deixa voltado para aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós. A nossa fome por Deus, ela vai crescendo à medida que nós nos alimentamos dele e paramos de nos alimentar daquilo que é do mundo. Quanto mais nós nos alimentamos dele, mais nós vamos tendo prazer nesse alimento. Quanto mais nós nos aproximamos e comemos daquilo que Deus tem para nós, mas nós vamos ter fome disso, mas nós vamos desejar essa comida, mas nós vamos desejar que Ele nos alimente. Que esse alimento seja diário para as nossas vidas, que nós venhamos nos voltar
para comer desse alimento diariamente. Não deixar que a nossa rotina, nosso trabalho, os nossos afazeres nos alimente daquilo que Deus tem colocado a fome dentro de nós para nos alimentar. Gostaria que você fechasse os seus olhos, começasse a falar com Deus. Comece a falar com Deus, peça que Ele te dê fome e te direcione a alimentar aquilo que é dele, porque a comida que você come define o lugar onde você está. A comida que você come define o lugar onde você está. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem frutos. Para que nós venhamos comer desse fruto, nós precisamos estar ali com o Espírito Santo, para se alimentar de cada fruto que Ele nos oferece. Senhor Jesus, eu oro, assim como eu tenho orado pela minha vida, Senhor Jesus, para que eu possa diariamente me alimentar, me saciar no Teu alimento. Que cada um que está aqui também venha se alimentar, Pai. Senhor, eu oro por um alimento que venha trazer prazer da Tua presença, o alimento dos céus que o Espírito Santo tem nos proporcionado, que Jesus tem nos proporcionado, Pai. Nós venhamos nos alimentar dele, que nós venhamos comer na mesa do Pai, que nós venhamos nos alimentar daquilo que o Pai tem nos oferecido. Nós já comemos muito do que o mundo nos ofereceu até agora. Agora nós queremos comer daquilo que o Pai tem nos oferecido, daquilo que o Pai tem colocado diante das nossas vidas. Que esse seja o nosso alimento. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Nos ensina o que devemos comer, nos mostra o alimento que nós devemos comer. Nós sabemos que o alimento é aquilo que vem do céu, mas nós queremos entender qual é o alimento que nós precisamos buscar em Ti. Oh, Jesus. Abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Te vejo, não há mais o que dizer.